sejam bem-vindos, você empreendedor, você empreendedora, ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você empreendedor, para que você empreendedora possa ter mais informações, conhecimento, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar tem sempre aquele lançamento, aquele empreendimento já entregue, com poucas unidades à venda, é verdade, que vai ao encontro da sua necessidade de encontrar aquele cantinho gostoso, para viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor. Você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, um consultor, para conversar, para estabelecer as estratégias da sua empresa, para fazer o seu negócio prosperar. Também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão para você, empreendedor, para você, empreendedora, de toda a parte tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você concentre a sua energia, fazer bons relacionamentos, estabelecer bons contatos, aumentar o seu faturamento. Eu queria aproveitar no episódio de hoje, antes de nós irmos para aquele cantinho gostoso da nossa conversa no café, fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. A economia ela é feita de vários ciclos, né? A atividade econômica ela é desenvolvida por um conjunto de atividades empresariais das mais variadas possíveis. Do setor do extrativismo, do setor industrial, do setor do comércio, do setor dos serviços e eu diria, incluindo mais um, que é o setor da reciclagem. Como dar ressignificado, como transformar, como pegar eventualmente algum item, algum produto que foi descartado, seja por conta de ser embalagem de um produto maior, seja por conta realmente de não servir mais para aquele proprietário, para aquele usuário, mas como isso pode voltar a incorporar o seu valor em toda a atividade econômica. E a isso nós chamamos da reciclagem. Reciclagem que acontece em vários momentos, não só da nossa vida pessoal, mas também da vida profissional. Muitos são os segmentos hoje da atividade econômica especializados em fazer reciclagem. Então, a reciclagem, mais do que simplesmente cuidar do meio ambiente, é também pensar na prosperidade e acabar incorporando novos valores aos segmentos econômicos e, portanto, à economia do país. Esse e outros assuntos nós vamos discutir naquele cantinho gostoso de todo o episódio do canal da NTBA, na Conversa no Café. Conversa no Café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com alguém que já não é mais convidado, é a nossa habituê, é a nossa articulista constante aqui do seu canal da NTBA, que traz consigo toda uma experiência como turismóloga, como guia de turismo, como agente de viagens, alguém que já atuou de maneira muito significativa na economia criativa, sobretudo com artesanato, alguém que domina a língua estrangeira, como também é docente, né, em cursos de idiomas, ou seja, alguém que traz consigo uma bagagem tanto de vivência doméstica quanto de vivência internacional para compartilhar com você, empreendedor, com você, empreendedora, o seu conhecimento. Seja bem-vinda, Sandra Freitas. Olá, Alexandre, muito obrigada por ter mais uma oportunidade de estar aqui conversando com você e de um assunto bem legal também, né? É um assunto bem legal, eu diria, né, reforçando o que você comentou, Sandra, porque quando a gente fala aqui ciclos da reciclagem impulsionando a economia, né? A gente fez aqui uma rápida reflexão com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora que nos acompanha no canal da NTBA, porque eventualmente aquilo que para uns já não serve mais, para outro é matéria-prima e é a riqueza, né, para girar a economia, né, Sandra? Sim, porque todas as vezes que abordamos o tema reciclagem, alia-se a meio ambiente. Por que é importante reciclar? Porque a gente salva o meio ambiente. Sim, concordo. Isso a gente não discute mais. Tá? É até desagradável, você hoje ainda passa na rua
Você vai para as cidades, você vê ainda pessoas jogando sacolas plásticas no bueiro, na calçada, você vê gente, latinhas jogadas pelo chão, papelão, descarta papelzinho, abre a janela do carro, joga na estrada, joga. E assim, de repente você abre a tua janela do ônibus, você joga uma latinha, você não sabe se você pode acertar um motociclista que está vindo, ou de repente a pessoa está dirigindo, acompanhando a entrada, bate aquela coisa no vidro, e aí? Como é que fica? Então, isso é um ponto. Já não tem nem mais o que discutir a importância da reciclagem. Só que também a economia, gera a economia local. Muitas pessoas vivem da reciclagem, tá? Você vê famílias, que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência na hora de separar o seu lixo, na hora de você colocar, porque tem, às vezes, a economia daquela família. E aquilo ali, ela vai sair para comprar alguma coisa. Então, ela está o quê? Tornando aquele dinheirinho que foi jogado, que ela conseguiu com a reciclagem dela, ela vai lá no mercadinho, compra o que der para comprar, ou ela vai comprar uma roupinha. Ou seja, retroalimenta a economia dos outros negócios, né, Sandra? E eu queria chamar a atenção até de você, empreendedor, e você, empreendedora, que você, Sandra, colocou com muita propriedade. Muitas vezes a gente anda pelas ruas, vê os lixos, né, sendo jogados, os automóveis. Então, veja, a questão maior, vamos lá, se não tem a consciência ambiental, tenha pelo menos a consciência de ser um cidadão, uma cidadã que preze o local onde você vive, por onde você está andando. As cidades, as rodovias não são latas de lixo, né? Não são locais para descarte. Para isso existe sim a lixeirinha dentro do seu carro, dentro do seu automóvel, dentro inclusive dos coletivos, sejam eles rodoviários de viagens de longa duração, sejam aqueles coletivos urbanos. Nós temos o local adequado e certo para guardarmos o nosso lixo. Ainda que não tenha sempre no seu carro, tenha sempre na sua bolsa, na sua mochila, uma sacolinha onde você pode colocar a embalagem daquele produto que você acabou de consumir, para evitar não só os transtornos, como a Sandra está comentando aqui conosco, mas também com a consciência de descartar, de fazer o descarte de maneira correta. E aí vem esse segundo aspecto que você também mencionou, Sandra, que a partir do momento que para uns, né, aquele descarte daquela embalagem, daquele produto que não tem mais serventia, para outros é a matéria-prima. Né? Você mencionou, inclusive, a questão dos catadores, né, dos coletores ambientais, dos catadores ambientais, né, que fazem aí a observação, às vezes nas lixeiras públicas, às vezes até nas lixeiras dos prédios, em cidades onde existem containers para você provisionar o seu lixo antes que o caminhão faça a coleta, né, efetiva. São profissionais que estão ali na busca da sua matéria-prima. Seja para reciclar os materiais, para que possam ser vendidos, e aí você foi muito feliz, né, Sandra, de comentar a retroalimentar da economia, porque ele vai lá no depósito, no ferro velho, vendeu o seu ferro, vendeu a latinha de alumínio, por exemplo. Só não pode haver, e aqui eu chamo a atenção de você que é empreendedor, de você que é empreendedor, e se você trabalha no mercado de reciclagem, fique muito atento àquilo que está sendo trazido para o seu estabelecimento como venda. Principalmente fios de cobre, né, às vezes peças, até de bueiros, né, Sandra? A gente vê furtados, né, roubados, né, das vias públicas, placas. Um dos grandes problemas não é o ato criminoso do roubo ou eventualmente do furto, mas sim também da receptação. A receptação também é crime. Então vamos começar cada vez mais a entender que os produtos que devem ser reciclados, sim, têm sua origem ali a partir do descarte, ali da não serventia de alguém, que vira, sim, combustível para gerar novos produtos, novos serviços da economia, que vira, sim, matéria-prima, que esse é o aspecto que eu queria levantar com você, Sandra, e você já por ter militado também, já ter atuado de maneira muito significativa no setor da economia criativa, do artesanato. Uma boa parte do artesanato vem justamente das peças que são descartadas. Tem a criatividade é muito legal. Quando você olha, assim, às vezes aquela garrafa que para você não é nada, ela vira um porta-sacola plástico que eles colocam, que elas montam, né, de uma forma para que você não fique com as sacolinhas às vezes jogada pela casa, não. Elas montam todas bonitinhas, trabalham com renda, com tudo para que você possa ter um objeto de decoração e, ao mesmo tempo, você está utilizando a sacola que está guardando. Ou eu já vi de pano de papel toalha também. Bem bacana. Então, assim,
é aquele ciclo que vai girando. Então, eu pego, eu aproveito e não está no meio ambiente. É como você falou. Nós estamos falando de reciclagens de objetos que são normais, podem ser reciclados. Nada de pegar fio. Que isso? Tem pessoas que estão hoje perdendo a vida roubando fio. Que isso? Não é nada disso, não é esse. Nós estamos falando da reciclagem em si. E assim, a parte mais interessante que eu achei, porque eu conheço o dono de uma reciclagem, uma vez eu, conversando com ele, e ele falou para mim assim, ele falou assim, não, aqui acho que era o cobre. Aí eu falei assim, mas eu do cobre? Não, porque a latinha, às vezes, ela tem um preço e depois, quando aumenta a demanda, ela cai o preço. Então, ela vai virando. E ele falou assim, não, mas tem a bolsa também. Então, depende da bolsa. Então, você olha, às vezes, você pega o teu plástico, a tua garrafinha plástica, joga simplesmente, ou simplesmente até descarta no lugar certo. Mas você não sabe que por trás daquilo ali tem toda uma sequência. Quem vai comprar, o valor, onde vai armazenar. É muito interessante essa parte. Eu achei bem legal, porque você pensa que é simplesmente você pegou o papelão, você comprou, sei lá, uma TV, você pegou e descartou no lugar certo e pronto. Não. Quem vai catar também sabe, porque eles sabem o valor que está no mercado, se está alto, se está baixo. A economia, quando a gente tem esses altos e baixos da economia, ela mexe com a reciclagem também. Sem dúvida. Porque tudo é baseado hoje em negócios, né? E acaba sendo esses produtos descartáveis como uma commodity, como um produto. Né? Então você tem a cotação dos metais, porque a reciclagem, por exemplo, de um metal, né? Até do próprio ferro, do próprio aço, mas sobretudo do alumínio, do cobre, que são metais mais nobres, né? O alumínio, né? Eles têm a sua paridade, a sua observação nas bolsas de mercadorias e futuros e, portanto, também nas bolsas de valores. Então, quando a gente fala da cotação dessas commodities, elas interferem também na reciclagem, porque afinal de contas é metal. Seja bruto ele para ser trabalhado, minerado, né, e processado e virar um metal virgem, in natura, para ser usado a primeira vez, seja ele trazido em retalhos ou em peças que já foram colocadas em desuso, que também passa por todo o processo de remanufatura e isso acaba tendo o mesmo valor, como o metal em si. E uma outra coisa que é interessante, a gente até chamar a atenção de você empreendedor, de você empreendedora, a gente fala no quesito latinhas de alumínio, né? O Brasil é um dos países que mais reciclam, né, percentualmente as latinhas de alumínio. Comparado a países como o Japão, nós estamos ali muito próximos, né? Mas sendo que me causa assim, um pouco de reflexão, né, quando a gente vê, porque estatisticamente, né, o número das ciências exatas ele é frio. Ou é ou não é. Né? Não tem, embora exista a figura, né, decimal, mas quando você faz uma análise, você está olhando ali a frieza dos números. Evidentemente, quando a gente vê uma notícia, o Brasil está muito próximo ao Japão, que é o país que mais recicla, né, as latinhas de alumínio no mundo. Isso nos dá, por um lado, uma certa alegria, mas, por outro lado, cabe uma reflexão. Seguramente, todos os países têm problemas econômicos. O Japão também não é diferente, mas talvez não seja na mesma gravidade que é o caso do Brasil. Então, quando a gente olha esse indicador, o que me traz aqui como reflexão? Que no Japão, as pessoas têm sim uma consciência da relevância da reciclagem e como isso pode, fazendo o descarte correto, retroalimentar a economia. No caso brasileiro, se eu não me engano, se eu estiver errado, é muito mais uma questão de necessidade, né? No caso do Brasil, sim. E até eu fiquei mais atenta, você levantou do Japão, e me fez agora recordar. Antes, sempre a gente pegou o lixo e jogava no lugar certo. Até antes das cidades terem as coletas seletivas. Tudo. Mas eu tive amigos que moraram no Japão. E acho que nas primeiras férias que eles vieram para o Brasil, eles já começaram. Não, tem que separar isso, tem que separar aquilo, muitos anos atrás. Eu falei, ele falou, não, porque no Japão tudo se separa. O lixo é muito pouco, porque eles também não têm espaço, então, e já vai virando a economia. E aqui, é como você disse, é bem diferente de lá, as pessoas precisam. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que descarta. E vamos voltar para a nossa área, que é turismo. Então, você vai a ambientes, que nem eu tive a oportunidade de ir em um certo lugar,
E você tinha que pegar uma balsa para ir para as dunas. Quando era um espaço pequeno, assim, para você atravessar com a balsinha. Se você visse o que era latinha, quase que eu saí, peguei a sacola e falei, gente, isso aqui não é um almoço. Mas era muita latinha. Jogada no meio ambiente, no lugar, num paraíso maravilhoso, tá? Não posso afirmar que hoje está da mesma forma, porque isso já faz um certo tempo, mas já existia reciclagem, já existia venda, já existia a parte de sobreviver com a reciclagem. E se você olhasse ali o que era coisa jogada, era uma dó. É uma dó e é uma dó não só para aquele ambiente, é uma dó, como você lembrou, da cadeia produtiva do turismo e da hospitalidade. É um destino turístico, ele torna-se cada vez mais atraente quando a gente consegue enxergar, né, principalmente o visitante, que aquele local está cuidado, né, está asseado, está limpo, né, tem a sua zeladoria urbana e, sobretudo, que o lixo não está, né, principalmente nas calçadas, nas sarjetas ou eventualmente junto aos atrativos naturais. Então, esse é um aspecto importante. Ah, mas isso é só para o turista? Não, isso é importante para a gente que mora na cidade. Lógico. Né? O turista ele acaba vivenciando, né, aquilo que a cidade tem, que a localidade possui, quando ele vem em visita. Mas a cidade só será boa para o visitante, para o turista, quando for bom, em primeiro lugar, para o seu próprio morador. Né? Então, esse é um aspecto importante que a gente deve levar em consideração. E isso que você está comentando, Sandra, também nos faz recordar que o processo de destinação final do lixo ele também veio mudando, felizmente, ao longo dos anos. Né? Nós sempre tivemos, e ainda temos no Brasil, a figura dos lixões. Né? E os lixões, em via de regra, sempre foram colocados nas regiões mais periféricas dos núcleos urbanos. Coincidência ou não, sempre muito próximo a rios, sempre muito próximo a braços de mares, a lagoas. Então, para citar dois bons exemplos, o exemplo do Rio de Janeiro, onde você tem ali a Baía da Guanabara, né, que acaba recebendo todo um arcabouço, né, de dejetos, seja do saneamento público da região ali metropolitana do Rio de Janeiro, seja infelizmente também pela figura de lixões que também estão nas redondezas daquele atrativo espetacular, maravilhoso. Dando outro exemplo para quem mora no litoral de São Paulo, Santos já teve o seu lixão num bairro chamado Alemoa, muito próximo a um braço, uma área estuarina, a um braço de mar. Então era inevitável quando você depositava lá aqueles dejetos, depositava o lixo, a maré subia, fazia tudo aquilo flutuar e na vazante da maré, tudo isso vinha aonde? Vinha para as praias. E aí você gera o problema da não balneabilidade das praias, afugentando o visitante, o turista e até o próprio morador de tomar seu banho de mar. Obviamente que isso já foi corrigido. Né? Hoje existem os aterros sanitários, no caso de Santos, por exemplo, nós temos o aterro sanitário do Sítio das Neves, que fica na área continental da cidade, porque os aterros sanitários, por princípio, eles já têm toda uma responsabilidade ambiental, né, com aquele terreno, com aquela área que tem que ser preparada, que tem que ser, como a gente até julga, impermeabilizada, porque tem toda uma proteção de lonas, né, e você vai compactando aquele lixo orgânico juntamente com terra, com areia, para evitar que você tenha um acúmulo, né, de animais que se fazem, né, daquele lixo, sejam aves, sejam roedores. Então existe todo um controle sanitário e ambiental para que o descarte final seja feito de maneira adequada. Ainda muito distante, Sandra, eu vou pegar esse ganchinho de novo, dos seus amigos no Japão, do que a gente encontra no Japão, porque apesar de ter toda uma consciência e tudo lá é meio que pensado para que você evite o descarte, né? Então as coisas são muito diminutas, mas todas elas são reaproveitadas, são reutilizáveis, mas ainda assim, quando há o descarte, esse descarte gera inclusive energia, gerando riqueza, um pouco diferente da gente aqui nessa. É bem diferente. E assim, pelo que ela me contou, né? Eu digo palavras dessa minha amiga. Se você também descartar o lixo errado, você leva multa. Porque você não é, por exemplo, plástico não é para você jogar. Você tem o ambiente para você colocar ele. Mas se você colocar no ambiente que é o lixo orgânico, aí vai te gerar uma multa. Então, assim, é tudo um cuidado, é toda uma educação
que vem desde a escola, vem desde o funcionário, vem desde os colaboradores, vem de tudo. Então, e assim, é engraçado que o brasileiro ele vai para lá e aí ele aprende, né? Porque ele tem que aprender, né? Mesmo que não tenha esse costume, se aprende. No Brasil, eu acho muito triste. É que nem. Não vai muito longe. Sábado eu estava numa cidade limpa, assim, e assim, foi nítido. A pessoa veio pela calçada, pegou a sacola plástica e foi no chão. Tinha uma colega comigo, agente de viagem também, ela olhou, ela falou assim, não acredito. Eu falei, também não. E na Disney também. Se você jogasse o lixo, na época que eu fui, pelo menos, o que vem atrás, ele vai pegar o seu lixo e joga. Olha a vergonha. Ele pega aquela latinha, aquilo que você largou jogado, e ele joga fora. Porque é uma questão de consciência de educação, não é, Sandra? Você tocou no ponto na palavra-chave, educação. Não, a gente tem a questão das multas, a gente tem a questão das sanções. Por quê? Porque numa sociedade organizada, você orienta, você educa e você cobra. Cobra em função do comportamento. Porque ninguém pode alegar ignorância, né? O ignorante é aquele que não conhece. Ele não conhecendo, obviamente ele está sujeito a deslizes. A partir do momento que você é orientado, que você é educado, que você está doutrinado dentro de uma sociedade que preza esse respeito, aí tem que vir acompanhado da sanção. Porque não existe nenhuma atividade onde você preze pelo respeito sem que você não tenha uma contrapartida aí que tem que ser observada, sob pena de penalidade. Né? Porque senão vira anarquia, cada um faz do seu jeito. No caso, né, da que a gente está discutindo aqui a questão da reciclagem, veja, nós estamos falando de reciclagem industrial, né, com os rejeitos industriais. Né? Então, dentro da própria cadeia produtiva da indústria, aquilo que sobra de refúgio na indústria, ela é retroalimentada no processamento de nova matéria-prima, seja na questão do papel e papelão, seja na questão dos metais, do aço, do ferro, do alumínio, né? Seja a questão do vidro. Então, tudo isso acaba sendo, até que não é uma reciclagem, mas é até interessante aqui que me veio aqui para a gente compartilhar com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora, até mesmo na indústria alimentícia. Né? Quando você tem as sobras, né, de massa, aquela massa não vai para o lixo, não. Ela é reprocessada para transformar de novo. Ou seja, tudo é aproveitado. Né? Não é a questão da reciclagem, que você está no processo fabril ali, você está realmente fazendo bom uso, né, daquela matéria-prima. Mas no caso aqui a gente tem os vários ciclos de reciclagem, a questão industrial, que é o próprio ciclo da indústria se retroalimenta, é a questão dos descartes das embalagens que se retroalimentam, é a questão aí de que a gente possa aproveitar de fato tudo aquilo que a gente tem no lixo que é descartado, inclusive o orgânico, que pode ser transformado em compostagem, adubo, né? Ou seja, são várias as facetas para que a gente possa aproveitar melhor a economia nessa. Sim, e o que é uma coisa bem interessante para o empreendedor, se você tem, seja uma loja pequena ou grande, você pode tirar lucro daquilo também. Eu quero fazer a festa de final de ano. Fazer uma confraternização. Eu não digo que ele vai pagar a festa toda, porque depende do tamanho da empresa. Mas ele pode te ajudar. Por que não instalar os containers e você começar a reciclar aquilo? Então você vai, aqui a gente recicla já o papel, a gente separa o papelão, não sei com que a pessoa trabalha, se for plástico é aqui, e começa a gerar... Se for num bar e restaurante, são as garrafas, são as latas de alumínio, enfim. E aquilo ali vai gerar uma renda. Uma renda. E vai te ajudar. Ou não, tu vai conseguir economizar com alguma coisa, você quer fazer sei lá, depende, não sei o montante, mas uma pequena reforma, por que não um happy hour? Sei lá, se você tem esse costume com os teus funcionários, olha, a gente arrecadou, então agora vamos fazer alguma brincadeira aqui, de uma pizza, alguma coisa. Por que não? E além de tudo, você vai deixar os seus colaboradores incentivados, porque você vê que a criança na escola, ela, quando é plantado isso, e se tem uma continuidade, ela leva. Se não, porque quando eles estão na escola, eles já ficam assim, catando tampinha, porque a tampinha é boa para reciclar não sei para o quê, que é para ajudar uma entidade, para ajudar não sei o quê. Eles procuram. Então, se você gera isso no teu colaborador, ele também vai atrás, ele vai trazer. E aí você está me fazendo lembrar aqui um case que a gente conhece aqui por razões
não vou fazer divulgação da empresa, mas a orientação que nós demos naquela oportunidade foi justamente começar a fazer a reciclagem desse material e formar um fundo que vai justamente no final do ano premiar os funcionários que foram destacados. Então é a partir dali que você pode prover sim de uma melhoria numa cesta de Natal, prover sim, por exemplo, do funcionário que teve a melhor qualificação entre os colegas, né, que foi considerado funcionário do ano, por exemplo. Você consegue ali retribuir, né, todo esse empenho, toda essa dedicação com alguma, eu não digo financeiro, porque a orientação não foi essa, não é dar em dinheiro, mas dar em prêmios. Às vezes um voucher para ir numa loja fazer uma compra, ou mesmo um jantar para ir com familiares, ou mesmo uma viagem. Então são formas que a gente vai estimulando, né, as pessoas a se condicionarem a fazer o correto e ter a perspectiva do retorno, né, porque isso talvez seja a grande isca, é você perceber que de alguma forma, não importa qual dimensão tenha, você tem um retorno. Isso ajuda na compreensão. Ajuda. E esses meus amigos, agora já moram no Brasil, e eu fui, ele me mostrou um latão de água da chuva, porque ele... Mas, gente, água da chuva fechada, não é nada aberto para dengue, não. Tudo fechadinho, para ele poder lavar as latinhas, porque ele levava lavada, e ele separava. E ele conseguia arrecadar, ele pegava, guardava ali, e ele falava assim, isso aqui é um dinheiro, Sandra, que é de graça, digamos assim. Porque eu não gastei. Muitos que davam para ele, chamavam, lojas de construção, chegavam na lâmpadas, que às vezes não conseguia vender e tinha um certo prazo. Eu não sei como funciona. Então, assim, já conheciam, sabiam que ele ia dar um destino. Então, a pessoa precisa, ele faz aquela ponte. Então, tudo isso. Condomínios fazem isso para ajudar no condomínio, ajudar a fazer alguma melhoria no seu prédio. O fundo de obras, isso é maravilhoso, né? É uma receita a mais que entra, né, para melhorar ali ainda mais a infraestrutura. Então assim, tem várias coisas. Então a reciclagem, nesse caso, a gente impulsiona a economia. Meio ambiente, não tem nem o que se discutir. É imprescindível que você não jogue nas praias, não jogue na rua, não jogue em lugar nenhum. Bom, agora vamos fazer dinheiro disso. Por que não? Por que não, né? E tá aí a dica, então, que a Sandra trouxe pra gente nesse episódio, para você empreendedor, para você empreendedora, no seu canal da NTBA, essa reflexão, né, de como dar uma destinação correta, um uso correto, aquilo que pode virar matéria-prima para outros na cadeia produtiva, principalmente na economia criativa, no artesanato, ou mesmo retornando em receita extraordinária. Afinal de contas, se nós compramos por um produto, nós já pagamos por aquela embalagem. Ao passo que eu começo a reciclar, eu começo a recuperar um pouquinho do meu dinheiro que eu investi, né, para ter aquele produto e ter aquela embalagem, aquilo retorna um pouco para o meu bolso. Mas conversa boa, no cantinho do café, o café nem esfria, não deu nem tempo para tomar o segundo gole. Sandra, queria muito te agradecer sua participação no episódio do canal da NTBA. Eu que agradeço. E eu volto. Volte sempre, sim, a intimação está sempre embaixo da porta, Sandra. Com oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, aquele cantinho gostoso, para você ter lá com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade, para viver bem com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da Construtora Miramar. Com apoio de LNA Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. Também com apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira, para que você possa ter mais tempo para avaliar melhor o seu negócio, pensar estrategicamente a sua empresa, observar questões como a reciclagem, dar o melhor uso ao lixo que você produz, transformando, por que não, também em novas entradas de recursos para melhorar ainda mais as condições que você tem na sua empresa. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!